Agora a gente vai nessa videoaula aprender um assunto que é bastante bacana, que é como inserir uma tabela dentro de um conteúdo, tá? Então, para isso, vamos fazer o seguinte, olha. A gente vai, por exemplo, aqui no menu de batizados que a gente já criou, ok? Eu vou colocar aqui, por enquanto, olha, nota que não tem nenhum conteúdo. Então agora eu vou colocar aqui um conteúdo e dentro desse conteúdo vai ter tabelas, ok? Então vai ter tabelas. Então vamos lá. Vamos ver como é que a gente faz isso. Eu vou para a minha área administrativa, certo? Conteúdo do site. Olha, o meu menu batizado está dentro do meu menu lateral esquerdo. Então eu vou gerenciar os meus conteúdos do menu lateral esquerdo. Ótimo. Dentro do menu batizados, eu vou inserir um conteúdo. Muito bem, muito bem. Então, como que vai ser o meu título? Vamos colocar aqui, ó, datas para batizado, certo? Por exemplo, minha chamada. Não vou querer colocar chamada, não precisa, tá? Então eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar um texto aqui dentro desse conteúdo e dentro desse conteúdo a gente vai ver como é que funciona uma tabela. Então vamos lá comigo, vamos lá sim. Então eu vou fazer aqui como se fosse um resumo aqui, tá? Um conteúdo pequeno, porque o nosso objetivo, mais do que ver o conteúdo, é ver como que funciona a tabela dentro de um conteúdo. Então vamos lá. Os batizados em nossa paróquia são sempre aos domingos na missa das 10 horas. Das 10 horas, conforme mostrado na tabela abaixo. Muito bem. Agora eu vou colocar aqui uma tabela, olha, eu vou vir aqui, tabela, vou inserir uma tabela, olha só, de três linhas, tá? A largura dela, lembra da largura dos pixels? Então eu quero que ela ocupe uma área de 500 pixels, para mim está excelente, e com duas colunas, ótimo, então tá legal. Bom, aqui eu vou colocar zero, sempre espaçamento e margem interna, sempre coloca zero, tá? Vai ficar melhor, tá? Ou então, vamos fazer para a gente não, digamos assim, vamos deixar um mesmo, porque a gente já vai ver que acontece se eu aumentar ou se eu diminuir esse número. Então minha borda 1, ok. Então o que eu fiz? Olha, eu defini a minha quantidade de linhas e a minha quantidade de colunas. Clico em ok, pronto. Está aqui a minha tabela. Muito bem, aqui eu vou colocar, por exemplo, o mês e aqui eu vou colocar, por exemplo, o dia. Certo? Bom, aqui, olha só, eu vou agora, olha, eu coloco o mouse na minha linha e já centralizo o mês aqui e o dia. Quero que isso aqui também fique centralizado. Então eu seleciono o mês, venho aqui, ó, centralizado. Lembra? Ó, aqui, centralizado. Ok. Vou querer colocar isso em negrito e vou querer colocar isso, por exemplo, em outra cor. Por exemplo, aqui um verde. Um verde. Muito bem. Aqui também em negrito. Ótimo. Então aqui vamos colocar, por exemplo, olha, no mês, certo? Vamos imaginar aqui, eu estou aqui criando um conteúdo exemplo, então olha só, no mês de janeiro, então é o seguinte, a missa vai acontecer nos dias 14, ó, os batismos, vai ter batismo no dia 14, no dia, vamos colocar aqui, por exemplo, dia 27, só esses dias que vai ter o batismo, certo? Então, no mês de fevereiro, então vai ter batismo no dia 10,
vai ter batismo no dia, por exemplo, 17 e vai ter batismo no dia 25, por exemplo. Olha, eu nem sei se esses dias aqui é realmente domingo, então eu não estou preocupado aqui com o conteúdo. Como eu falei, olha, estou colocando o menu de tabela, tá? Bom, mas eu coloquei uma tabela, olha só, com 2 colunas e com 3 linhas. E não foi suficiente, eu precisaria aqui de no mínimo de de mais linhas para eu continuar colocando aqui a data do meu batismo. Então, a gente vai colocar o mouse aqui para inserir uma linha abaixo. É só colocar o mouse aqui na última e apertar Tab. Tá? Então vamos colocar mais uma linha. Ó. Eu coloco o meu cursor na minha última coluna aqui e aperta Tab. E ó, eu vou aumentando a minha tabela. Tá legal? Então vamos colocar aqui, por exemplo, ó, março. Vai ter batismo no dia 2 e no dia 18. Pronto, março. Agora no mês de abril. Vai ter batismo no dia 5, no dia e no dia 15 e no dia 22. Pronto, certo? Bom, agora eu vou aqui embaixo e vou colocar aqui, por exemplo, ó, uma mensagem, ó, importante, né? Né? O batismo deve ser agendado na secretaria. Só para mostrar, coloquei esse texto aqui, ó, só para mostrar outros recursos aqui, olha aqui, ó. Eu vou colocar aqui, olha, um realce e vou colocar isso daqui assim, certo? Bom, é assim que eu coloco, que eu estou trabalhando com tabela, gente, tá? Vamos apertar aqui gravar, certo? Vamos apertar gravar e vamos ver como é que ficou lá no site, ó. Batizados, datas para batizado, clico e aparece aqui a minha tabela, ok? É assim que eu trabalho com tabelas. Bom, antes de finalizar, vamos ver um outro detalhe que é bem comum quando a gente está trabalhando com tabela, certo? Bom, vamos no meu conteúdo do site, menu lateral esquerdo, no meu batizado, olha, vamos listar os conteúdos e vamos pegar o conteúdo que eu acabei de editar. Muito bem. E a gente vai aprender então, por exemplo, como que a gente faz para inserir uma coluna numa tabela que já está feita, certo? Então vamos imaginar aqui, olha, que eu coloquei aqui, ó, a mesma tabela do jeito que está aqui. Mas aí, por algum motivo, eu falei, puxa, não é com 2 colunas que eu quero, é com 3 colunas. Então, uma forma é eu apagar a tabela. Como é que eu apago? Olha, eu coloco o mouse aqui, vou apertando, seleciono a minha tabela e apago, aperto o Del, certo? Aperto o Del e venho aqui e crio, opa, não, crio, né, venho aqui no tabela e crio novamente, ó, com 3 colunas, certo? Uma das formas é essa daqui, certo? Mas vamos imaginar que eu quero inserir, eu já tinha escrito aqui, ó, olha aqui, ó, coluna 1 e aqui a coluna 2. Já tinha escrito tudo, eu não quero apagar ela, certo? Então como é que eu vou fazer para mexer? Então por exemplo, vou criar uma coluna à esquerda da minha coluna 2. Eu vou clicar aqui, coluna, ó, eu estou clicando com o botão direito, aqui na minha coluna 2, coluna, inserir coluna à esquerda. Ótimo, já inseri aqui. Pronto, aqui fica sendo a minha coluna 2 e aqui fica sendo a minha coluna 3. Certo, gente? Então é isso. Sobre a tabela é isso. Isso é uma coisa bacana. Sempre a gente está precisando colocar a tabela dentro do nosso conteúdo. Bom, por enquanto a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço.